Estamos aqui, a Liga Latino-Americana dos Irredentos, com Rafael Martinelli, que foi presidente da Federação Nacional dos Ferroviários, histórico militante do Partido Comunista Brasileiro, um dos fundadores, junto com Carlos Marighella, da ALN, Ação Libertadora Nacional, e, atualmente, um dos fundadores da Liga Latino-Americana dos Irredentos. Para uma conversa breve, mas com sua importância histórica. Camarada Martinelli, você tem toda uma história de luta e você aqui falou, nesse breve comentário seu aqui, sobre as lutas passadas. Você esteve presente em todos os momentos da história do nosso país aqui. Hoje você está aí com essa disposição e energia para continuar a nossa luta, para a retomada, a reconstituição da luta revolucionária nesse país. Pergunta para você, como é que você vê esse momento que nós estamos atravessando aqui nesse país? Que é um momento grave, como o camarada Paulo falou, é uma tragédia e poucos perceberam isso. Não, isso você sabe que, vamos dizer, a gente tem que ligar a política brasileira, ligar a política do imperialismo americano. Quer dizer, é uma tarefa do imperialismo americano. Sempre achou que a América Latina era o quintal deles. Então, como eles funcionaram na derrubada de Jango Goulart, como eles tentam derrubar todos os governos populistas, né? Progressistas, quer dizer, então, você analisa. Estamos marchando outra vez. Veio derrubar o Jango, veio a ditadura, 20 anos de ditadura, veio os partidos políticos. Quer dizer, nenhum deles conseguiu, vamos dizer, democratizar, o sistema brasileiro. São todos eles, a maioria do parlamento é ligado a grupos internacionais e que tem alguns até orientação exclusiva do próprio imperialismo americano, na sua política na interna, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, como influência até de governadores de Estado e influência inclusive no Exército Brasileiro, na área da força militar. Quer dizer, o trabalho feito por esses governos, principalmente nas polícias militares, você analisa o seguinte: a polícia militar, só em São Paulo tem 200 mil, e só mata negro, e mata pobre, e mata gente pobre. Quer dizer, para que serve isso daí? É uma reserva, inclusive, do Exército para qualquer caminho democrático que o povo queira aqui no Brasil. Deram um golpe agora na Dilma, né? Derrubaram o presidente Dilma. A única posição, vou dizer, correta que houve foi a eleição do Lula, na época, foram 8 anos, que houve aplicação de verbas, etc., na área social, que tirou, por exemplo, quase 30 milhões da miséria do Nordeste, quer dizer, com a aplicação, dando água, dando luz para certas áreas. Então, essas coisas, para ele, para o imperialismo, para a classe dominante brasileira, que é uma das maiores reacionárias, principalmente a de São Paulo, quer dizer, são caras que não fazem nada em benefício do seu próprio país, nada. Só a gente mama só na teta do governo brasileiro. Quer dizer, tanto fazem algumas coisinhas, mas o resto, a metade vai para o bolso deles. Quer dizer, isso enriquece, certo? Então está difícil. Você vê hoje, com a derrubada do golpe na presidente Dilma, quer dizer, está aí o caminho do avanço do fascismo no Brasil, onde tem mais de 122 escola pública nossa, fardados de moleques, fardados como soldados. E quem dá aula é a polícia militar, quer dizer, e a aula fascista mesmo, fascista, que é proibir um beijo, proibir um abraço de um menino com a menina.
são coisas estranhas, quer dizer. Isso eu acho que o povo brasileiro tem que tomar conhecimento disso. Bom, nós estamos aqui numa conversa informal aqui de camaradas e amigos e admiradores de Rafael Martinelli, uma das figuras públicas e mais importantes desse país, como disse aí o Natal, né? Quer dizer, tem participado de todos esses movimentos e esses acontecimentos políticos nas últimas décadas do nosso país. E Martinelli foi um líder ferroviário importante no governo João Goulart, antes de 64, como um dirigente dos ferroviários, como da Comando Geral dos Trabalhadores, dos fundadores do PUA, Pacto da Unidade de Ação, e posteriormente, Marighella, Martinelli, você que era também um destacado militante do Partido Comunista Brasileiro, sobretudo aqui em São Paulo, no qual você era muito atuante, né, com grande atuação, né? E dada a inércia do Partido Comunista Brasileiro na questão de se opor ao golpe, né? Quer dizer, um partido de conciliação e tal, você então, junto com Marighella, Joaquim Câmara Ferreira e outros companheiros, optou pela luta armada, Ação Libertadora Nacional, cuja organização também tive a honra de pertencer. Então eu gostaria que você falasse sobre a sua participação aí na questão lá daquela ação que você comandou do Trem Pagador São Paulo Jundiaí. Eu vou ser rápido, os companheiros, sabe que a vida política é longa, né? E quem atua, né? Quem atua, que tem consciência de lutar dia a dia e noite, se for preciso. De 64 veio o golpe militar, correto? O golpe militar, quer dizer, você quando veio o golpe militar, você como comunista, como homem que parava 150 mil ferroviários, fazia greves, etc., que organizou a sua categoria em função de, vamos dizer, para resolver os problemas nacionais do próprio país. Quer dizer, você vê um golpe militar, você, no próprio dia do golpe militar, eu procurei o dirigente do meu partido, comunista, que era o Luiz Carlos Prestes. Quer dizer, eu, com Roberto Moreira e outros companheiros, fomos saber que o secretário do partido, qual seria a posição dos comunistas, do Partido Comunista. Quer dizer, e chegamos lá, a nossa decepção foi que não havia nenhum começo de combater a ditadura militar. Quer dizer, aceitando o golpe militar sem lutar. Então isso aconteceu porque, perseguido com o golpe militar concretizado, lógico, eu vim com as intervenções em todas as áreas sindicais, federações, confederações, comandos gerais dos trabalhadores, eu vim para São Paulo, que é a minha terra, e que eu tinha responsabilidade com a minha categoria. Aí eu vim fazer autocrítica na Santos Jundiaí, na Paulista, na Noroeste, na Central do Brasil, na Sorocabana, quer dizer, onde eu tinha compromisso político com meus companheiros. Porque elas pararam 150 mil companheiros. Pararam em protesto contra o golpe militar. Só que a área militar é que obrigou depois eles a trabalhar, quer dizer, concretizando a ditadura militar. Essa posição fez com que eu lutasse contra, vamos dizer, a parte política do partido, do Comitê Central. Então, em São Paulo, eu fui um dos responsáveis, né, politicamente, de derrubar a direção do Partido Comunista. 2 vezes aqui em São Paulo. Na segunda vez, aí eu chamei o meu companheiro, que eu me dava bem com ele, que era o Marighella, no Rio de Janeiro, para assumir a secretaria do Partido de São Paulo. Quer dizer, o nosso trabalho não era, inclusive, para a luta armada ainda. Isso fica claro. Nós era para tomar o poder no Comitê Central do Partido Comunista, do partido. Para mudar a política reformista dele para a política de educação revolucionária que nós tínhamos até 1953, que foi mudado com a morte de Stalin
em 1953. Morreu Stalin, o Partido Comunista, os oportunistas que assumiram na União Soviética, mudaram a política de você tomar o poder pela força. Porque nós tínhamos força na França para tomar o poder, na Itália para tomar o poder, na Espanha, Grécia. Na Grécia, que estava contra o poder, mas a orientação que veio depois da morte do Stalin foi fazer aliança. O De Gaulle foi o presidente, de Gasperi foi da Itália, daí para fora, quer dizer, ninguém. Nessa política não houve mais educação revolucionária no partido. Por isso o Prestes também confirmar que não tinha, vamos dizer, não ia ter iniciativa de luta contra a ditadura, porque também não educou seus quadros revolucionários. Não educou mais quadros revolucionários. E as organizações que eram revolucionárias feitas naquele tempo, até 53, quer dizer, foi desmanchado tudo o que era o caminho revolucionário de educação revolucionária. Então isso daí foi um caminho. Nesse tipo de organização eu conquistei, vamos dizer, a maioria do partido, para derrubar a direção de São Paulo, para derrubar 2 vezes a direção de São Paulo, e derrubamos uma vez não completa, na segunda completamos, aí chamei o Maringa para assumir a secretaria. Como os delegados nossos nunca, vamos dizer, eleitos, nunca chegaram ao Congresso, porque nós queríamos participar do Congresso e mudar a direção e tomar o poder lá. 6º Congresso. Então era um problema não revolucionário, era tomar a direção para começar a educar revolucionário. Só que a ditadura, ela foi repressiva. Foi um período que ela começou a caçar vereador, caçar governo, caçar isso, caçar médico, caçar cientista, lembra? Nem-meio, tudo. Então, militares nacionalistas. Militares nacionalistas, generais, patriotas, milhares de soldados e marinheiros, lembra? Acabando com tudo. Quer dizer, matando e torturando. Quer dizer, isso fez com que, vamos dizer, os comunistas de São Paulo, já não era já mais a direção nossa. O agrupamento comunista. O agrupamento comunista de São Paulo, que a própria direção aglutinou e teve a iniciativa de reunir os comunistas da Grupo de São Paulo na casa do engenheiro, esqueci o nome dele agora. Quer dizer, nós decidimos criar a Ação Libertadora, a ALN. Então, aí mais a composição revolucionária, para rebater as iniciativas da ditadura militar. Dos golpistas. Quer dizer, de fato, nesse período teve várias ações, inclusive eu sou responsável, né? Porque a gente, na própria organização, nós discutimos certas posições. Eu discordava. Quando eu digo coloco a minha categoria ferroviária. Então a minha categoria ferroviária, que é muito avançada politicamente, não estava concordando muito com o assalto a bancos. E juventude correndo o perigo de ser morta. Eu teve um assalto coletivo que foi feito, né? Com a LN, com a Ação Libertadora e com o menino aí, o Lamarca, né? Quer dizer, um assalto coletivo. O Lamarca chegou, tem a polícia do lado e pão, matou. Veio a polícia do outro lado e pão. Cada tiro do Lamarca era um cara no chão. Quer dizer, então são coisas que a gente colocou. E colocando os jovens que a gente recrutava, vamos dizer, que queria estar na luta armada, sendo já jogado para a luta armada. Sem nada na cabeça, ideologicamente. Então nós reunimos e falamos, nós temos que dar um exemplo que tem outros motivos. Um ano que a gente ficou meio discutindo isso, então, de fato, eu fiz todo o levantamento do preparador da minha ferrovia, porque era a minha ferrovia, conhecia tudo. Né? Então, com 2, 3 meses de experiência, porque a gente tem que ensinar, os companheiros fez um serviço que não era ferroviário, era companheiro da esse primeiro-ministro do golpista Temer, o Aloysio Nunes Ferreira, foi da LN e participou dessa ação. Ele participou, velho. Ele era um jovem estudante, né? Ele foi motorista, etc. E tal, né? Ele foi motorista.
Então o assalto do programa foi tranquilo, da Santo Jundiaí, passou a estação do Pirituba, foi tranquilo, né? Parou onde a gente queria, recolheu as caixas, o pessoal desceu, questão de 10 minutos, não matou ninguém, não feriu ninguém, quer dizer, um troço que deu uma repercussão fabulosa, porque as manchetes nos jornais achavam que era manchete Martinelli, com quem ultimamente eu tenho compartilhado uma boa parte do meu tempo na militância em São Paulo, e convivemos, né? E nesse período aí, nessa caminhada, cada dia mais eu vou consolidando uma amizade com o camarada, né? Com carinho, com respeito pelo passado, né? Eu gostaria que nesse momento aqui, depois dessa reunião da Liga Internacional de Redento, com a participação do camarada Paulo, do camarada Natal, do camarada Olga, né? Que você mandasse qual seria a sua mensagem daqui para frente, para esse embrião de grupo de velhos camaradas e de novos camaradas, como a camarada Olga. Qual é a mensagem que você mandaria para esse momento histórico, né? Para esse embrião de organização que nós tentamos aí compartilhar e criar as condições de uma futura nova organização revolucionária, quebrando toda essa tradição, né, dos velhos métodos, né, dentro dessa nova realidade. Não, o problema você sabe que quem é político, revolucionário, que é marxista, leninista, que quer transformar a sociedade, acabar com a exploração do homem pelo homem, porque a palavra inicial é aquela. A minha luta é para acabar com a exploração do homem pelo homem. Então aí entra tudo. A formação da minha família, a minha família operária, tudo operário, ferroviário e tudo mais. Não tem nenhum ladrão, desonesto, nenhum nada, mas é explorado, é uma família explorada. Então é o seguinte, depois do assalto ao trem pagador, vamos dizer que foi uma boa finança para sustentar os companheiros na clandestinidade, não é isso? Quer dizer, a minha luta sempre continuou, sindical, de organização, de direito humano, pela anistia, quer dizer, tudo isso é uma continuidade que a gente vem andando. Então hoje, os herredeiros, por exemplo, quando nós criamos, foi o quê? Os velhos que ainda não pararam de lutar. Nós lutando, nós criamos isso porque nós estamos lutando. E estamos satisfeitos porque, por exemplo, né, nós estamos vendo a juventude aceitando as nossas palavras, aceitando aquilo que nós estamos oferecendo como futuro, o porquê nós queremos derrubar o regime capitalista. Porque o mal do Brasil não é o problema do parlamento canalha, a Câmara de Deputados canalha, os traidores, essas coisas, corruptos, essas coisas. É o regime capitalista que está errado. Está errado. Não sei como, porque esse parlamento pode eleger qualquer um que com esse parlamento não vai governar. Continuam os ladrões, continuam os corruptos. Então, e outros que têm todos os interesses dessa política, vamos dizer, econômica, da burguesia, junto ao imperialismo americano, porque sofre a influência do imperialismo americano. Porque há pouco tempo veio um dirigente deles para ver como poderia vender arma, né? Militarizar nosso povo, tanto na Argentina, na América Latina. Prova é que estão tentando criar, vamos dizer, certo país que está aí, são os bestas que estão ligados mesmo ao imperialismo americano, possivelmente querendo invadir até a Venezuela. Até a Venezuela. Quando a gente sabe que um país, vamos dizer, revolucionário como a Bolívia, hoje é distribuído gás em todas as casas de graça. O povo não tem mais. Quando a gente vê um país criticado no mundo, Coreia do Norte, não tem nada de imposto de renda, não pagam um alerta, não tem aluguel, tudo de graça. Quer dizer, esse socialismo que o capitalismo internacional, o imperialismo tem medo. Agora, camarada, dentro dessa pergunta, fechando minha parte, eu pergunto, embaixo o legado do comandante Marighella, comandante Lamarca, né, de nossa pátria aqui, embaixo o legado do Che Guevara, né, do Marulanda,
do Túcio, do Roberto Santuccio, né, do Camilo Torres, de todos os camaradas, do Raul Sendin. Você acha que nós, da Liga Latino-Americana, estamos com a questão da pátria grande, guevarista, né? Você acha que isso é o caminho que a gente pode trilhar para resgatar todo aquele passado histórico das organizações revolucionárias? Está, porque nós somos crianças, estamos crescendo. Quantos anos nós temos? Será que temos 2 anos? Não. 2 anos, E a América Latina está sentindo que a nossa posição é correta, porque os revolucionários da América Latina estão aderindo, estão querendo como desenvolver esse tipo de organização nossa, puxa vida. Já estamos unidos, quer dizer, em função do que nós queremos deixar que a América Latina deixe de ser quintada para o imperialismo americano, vai ser país independente, isso é correto. Agora, são coisas que nós temos que continuar lutando. O imperialismo não se conforma com o desenvolvimento, vamos dizer, da revolução da Venezuela. Camarada Martinelli, você como um revolucionário imprescindível, como diria o poeta, desses que dedicou a vida inteira e continua dedicando à realização do sonho pela transformação social, e que teve a oportunidade também de militar, né, nesse período com Apolônio de Carvalho, que foi um grande revolucionário internacionalista e que tinha uma frase muito conhecida, assim, ele costumava muito dizer: vale a pena sonhar. Né? Eu gostaria assim que você transmitisse uma mensagem para todos que estão interessados em participar nessa luta por uma nova sociedade, uma sociedade revolucionária, as razões pelas quais vale a pena sonhar, né? E principalmente assim os setores mais oprimidos da sociedade, que entre eles também se inclui também as mulheres, né? Obrigado pela pergunta. Eu acho que vou fazer 94 anos e continuo sonhando, certo? De um dia acabar o regime capitalista aqui no Brasil. Então, eu continuo. Historicamente, a gente, na própria vida, né, sindicalista, política, etc., né, você analisa que o Apolônio foi um exemplo de luta. Quer dizer, revolucionário, tanto na sua programa de educação dos seus quadros, como ele era responsável por educar certos quadros, que eu não escolhi no próprio partido que eu participei. Então o Apolônio foi isso, a luta internacional na Espanha, na França, quer dizer. Então eu costumo, no meu partido comunista, eu chegava a dizer: por que o Apolônio não é o secretário-geral do Partido Comunista? Porque ele não era um cara responsável dentro do Comitê Central. Isso são coisas de história que um dia a gente vai ter que saber, né? Então, deixa para lá. Então, vamos ver, o problema da luta sindical, política e tudo mais, faz com que, vamos dizer, eu sempre elogio as mulheres. Dou valor para as mulheres, acho que no meu livro eu até coloco assim, né? Quando a mulher vai para frente, sai da frente, né? Porque era problema. Eu participei em greve, né? Em que era só mulheres, esquecelante, né? Quer dizer, estavam 3 companheiros só ferroviários, foi fazer essa greve. Quer dizer, e a polícia em cima de querendo pegar os 3 homens, né? E as mulheradas defendendo, estavam pegando ouvido de leite, né? Jogando na cara da polícia, o diabo. E, portanto, eu queria uma bandeira brasileira, de 5, 10 minutos já aparecia a bandeira brasileira. Quer dizer, são coisas que o espírito da banca pediu para entrar numa empresa, eles rebentaram o portão e entraram na empresa, entende? Então, acabaram com o portão da própria indústria Japi, que era dos turcos, que foi isso em Jundiaí. Era só a indústria tecelagem, mulherada tinha muito lá. Então são coisas que a gente tem que dar valor. E a gente sabe o potencial das mulheres. Então isso é uma luta até hoje, que infelizmente, as organizações políticas não dão cobertura, as outras sindicais também não dão cobertura, então daí para fora. Quer dizer, isso é uma coisa que nós temos que reformular, mostrar o que significa. Ao exemplo da Argentina, nós temos 100 mil mulheres. 1 milhão. 1 milhão na rua, quer dizer, é uma coisa fantástica. Quer dizer,
Isso é o espírito revolucionário das mulheres que eu acho. Então a Olga Benário Prestes, você sabe quem foi. A Olga Benário Prestes invadiu, vamos dizer, o tribunal na Alemanha, pregou dentro do tribunal. Quer dizer, são mulheres assim que eu, na política, como comunista, eu achava que ela devia ser secretária do Partido Comunista, não o Prestes, mas... Apoiaram o comunista. Não nomearam. O Prestes não era comunista, ficou lá 2, 3 anos. Ela não, era o quadro revolucionário comunista. Internacionalista, né? Devia ser a secretária do partido, devia ser ela, essa é a verdade. Então, isso eu dou importância. E o Zé Redento, você sabe disso. Não é só os velhinhos, assim, nós queremos as velhinhas. E a gente não pode dizer, né? Nós somos muito educados, velhinhos antigos. Né? Nós queremos as companheiras com mais idade que venham colaborar no Zé Redento. Porque as mulheres são lutadoras, têm responsabilidade política, elas são as maiores sofredoras, tanto no trabalho como no segundo trabalho, que é da família, que elas trabalham 2 vezes por dia. Então, essas companheiras que eu acho, até eu dou assim, com muita alegria, um pedido, né? Companheiras revolucionárias, você que sabe como criar seus filhos, as dificuldades, etc., a dificuldade de uma casa de operário, e sabe quem nos explora, quem são os bandidos que levam o sangue dos nossos filhos. Venha e entra no Zé Redento, porque o Zé Redento da América Latina vai libertar a América Latina de qualquer influência do imperialismo. Amar, lutar e transformar a população a vencer ou morrer por América Latina, camaradas. Olá. Cada um dá um abraço no camarada. Camarada, você mora no coração, velhinho. Se cuida. Energia revolucionária.